podcast Conversar recebe o economista Luiz Paulo Rosenberg. Eu queria começar de uma forma diferente, que você falasse um pouco da tua vida familiar. O teu pai foi um cirurgião muito conhecido, perseguido pelos governos militares, e eh, a tua irmã também é muito conhecida, uma psicóloga, Lídia Aratangi. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi o convívio com o teu pai, sendo do partidão, essa parte assim, familiar. Era uma figura, né? Meus avós, os pais dele chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás. Ele fez a faculdade de medicina da USP e tinha que ir a pé, porque não tinha dinheiro para o bonde. E aí voltava do Bom Retiro. E se formou com uma das maiores médias e se dedicou demais à profissão. E quando veio a Revolução de 64, ele foi cassado. Foi uma grande mágoa para ele. Dar aula era um prazer enorme. E por mais que ele pudesse ser e não era subversivo, acho que é difícil para um cirurgião fazer proselitismo durante uma cirurgia. Ele, pouco depois, foi convidado pelo Zeferino Vaz para ir para Campinas e ficava muito contente, passava vários dias lá da semana e foi cassado outra vez. Veio uma outra lei da ditadura de que quem tivesse sido cassado como professor não podia dar aula em mais nenhum lugar. Isso foi muito triste para ele, mas para os filhos não, porque sobrou mais tempo para a gente, mais tempo para trabalhar. E ele com o partido teve uma relação muito estreita até dar o escândalo do Stalin. Que o Stalin torturava, que o Stalin demitia, que o Stalin perseguia judeus, etc. Aí ele foi se afastando e se dedicando cada vez mais à profissão. Quando ele chegou mais para frente, abriu os olhinhos, aí ele votava no Delfim. Era um fã do Gordo e tal. Eu achei que quando eu fosse trabalhar com o Delfim ele ia estranhar, mas ele se convenceu de que era por ali mesmo. Fala um pouco da tua carreira, tua biografia. Onde você se formou? Você estudou no exterior? Eu formei na USP e fiz mestrado e doutorado nos Estados Unidos, Vanderbilt. E voltei para dar aula na UNB, junto com o Baixa, Chico Lopes, uma turma boa, Dionísio. E fui convidado pelo ITA para lecionar a parte de economia num mestrado de transporte que eles montaram. E lá fiquei uns 25 anos. E tive que largar o ITA para assumir o Corinthians e voltei depois para carreira de consultor, até uma consultoria aos 40 anos. Então, deu para fazer uma opção de coisa. O, Você fez parte do famoso time que se chamava os Delfim Boys, não? Que tinha gente do mais alto gabarito, né? O Pastore, o Savazini, o Paulo Iocota. É, conta alguma coisa sobre essa turma toda. Na verdade, tem dois grupos de Delfim Boys. O do primeiro Reinaldo, como a gente chama, quando ele era ministro Da Fazenda, da Fazenda, e quando ele estava com Figueiredo no no planejamento. planejamento. Eu cheguei no planejamento. E trabalhar com o Delfim é uma experiência absolutamente única, porque, fora o que ele sabe de economia, a coragem de enfrentar os problemas. Ele tem uma frase que, para mim, é antológica. Ele diz: Paulo, eu nunca na vida trabalhei, só me diverti. A gente trabalhava 12 horas por dia, no mínimo, rindo o tempo todo. Ele conseguia manter uma motivação, um ânimo. E o bacana era isso, entre nós, a união era muito grande. Uma característica interessante é assim, nós não podíamos marcar almoço fora da CEPLAN. A gente tinha que almoçar com ele. Era uma mesa com umas 10 pessoas. Então, todo dia, a gente estava trocando informação. Resultado, quando eu, que era um jovem assessor, ia para uma reunião no Ministério dos Comércios, eu sabia direitinho qual era a posição do ministro.
Então, eu tinha um dinamismo, uma autonomia que os outros não tinham. O tal do povo, que era o Delfim, acima de tudo era isso. Ele se multiplicava através de nós, sabia que existia uma lealdade mafiosa, quem fizesse alguma besteira ia acabar no Tietê com concreto no pé, e a coisa funcionava muito bem. Ele, você, no governo Sarney, você tinha um cargo de consultor do presidente da República, o assessor especial do presidente da República, era esse o cargo? O que aconteceu foi o seguinte: quando ele assumiu a presidência, o ministério já estava formado pelo Tancredo e ele não quis mexer nisso. Então ele criou o cargo de assessor econômico e disse: olha, você articula para mim o funcionamento da máquina. E foi uma experiência muito bacana. No começo eu tinha a parceria do Dornelles na fazenda e o convívio com o Sayad no planejamento, até a hora que o Dornelles se encheu de tanta barbaridade, foi embora, assumiu o Dilson, e aí eu pouco depois fui embora também. Entendi. Você, você participou de nenhum plano desses planos de estabilização? Você nunca esteve no governo nesses planos, plano cruzado? Não, na verdade, isso foi assim. Quando o Sarney assumiu, nós estamos falando ainda em 85, começo de 85. O Sayad foi quem levou essa ideia. E do plano cruzado, né? Eu e o Dornelles, primeiro rimos, achamos que era só uma piada. Mas a coisa recorria, voltava. E eu, depois que ele foi embora, fiquei sozinho com os outros dois discutindo isso. Até a hora que o presidente bateu o martelo. Isso deve ter sido outubro ainda de 85. E foi fazer o plano no começo de 86. Quando ele disse que ia fazer, eu disse: então vou embora, porque eu não vou ficar aqui vendo um plano que aumenta salário real, diminui tributação e congela preço. Esse é o tipo da palhaçada que o Hammurabi fazia há 4.000 anos atrás. Então, aí eu saí. Muito agradável trabalhar com o presidente, pessoa também assim muito carinhosa, muito afável, né? Fantástico. Mas compromisso com o diploma é coisa séria, né? Você podia falar assim, um pouquinho sobre falar um pouco da conjuntura brasileira hoje, esse crescimento que está sendo sustentado assim nos últimos 3 anos razoavelmente. O que você tem de expectativa para a economia agora? Eu acho que existe um clima negativo em relação à nossa economia, um debate exacerbado sobre déficit fiscal, etc., que empana um pouco a realidade. O que vem acontecendo no Brasil é um processo de aproveitamento da expansão mundial pós-Covid, estávamos muito bem situados. Isso gerou, na saída do processo, uma pressão inflacionária, não só aqui como no mundo inteiro. E, no caso brasileiro, o combate se fez com uma política monetária extremamente agressiva. Eu acho que você não encontraria um economista de renome no mundo que endossaria os patamares de juros que a gente atingiu. Mas tem que entender o que está por detrás disso. Quer dizer, nenhum país se amancebou com a inflação como nós. Aquela praga da indexação, ao mesmo tempo que permitia que o lado real da economia funcionasse a despeito de taxas mensais sucessivas de 20% ao mês, tinha um efeito perverso de provocar uma concentração de renda absurda e tirar foco da importância que é você ter uma moeda estável. Então, depois de tanta luta para conseguir derrotá-la,
na nossa profissão, existe uma atitude assim, meio parecida com... Imagina que na família tem um drogado em cocaína, ele faz a reabilitação e volta. A família não vai comprar nem talco para ele não ter ideia. É mais ou menos uma coisa dessas que acontece com o Banco Central. Ele sempre prefere errar por excesso do que por falta. E isso provoca um sofrimento adicional. Nesse governo, o que está acontecendo interessante foi o seguinte: apesar de ser a política de juros mais agressiva que a gente viu e mais longa, o PIB ainda se manteve. Por quê? Pela concentração do gasto público em, vamos chamar assim, consumo da baixa renda. Entre esses projetos sociais todos, a resultante era essa. Então, havia meio que um pisa no acelerador e no breque ao mesmo tempo. Muito bem direcionado para a classe baixa. Outro fenômeno importante que acontece também, a gente esquece, é o seguinte: todo mundo fala como os gastos vinculados às despesas obrigatórias ocuparam praticamente todo o orçamento. O que não se percebe é o seguinte: o governo, hoje em dia federal, praticamente não investe. E isso é motivo de muita crítica. Eu acho que precisa comemorar. Por quê? Foi exatamente por isso que nós tivemos privatização. A privatização veio como um jeitinho brasileiro de compensar a incapacidade do governo federal de investir. E, por privatização, não é só a venda de estatais, muito mais importante são as concessões, as PPPs e esse esquema todo, que está permitindo ao Brasil modernizar a sua infraestrutura, modificar todo o conceito do que é logística nesse país. Então você criou uma situação em que o trabalhador, de alguma forma, está conseguindo manter o seu emprego, a inflação, mesmo assim, se mantém sob controle, na verdade, em queda, e o empresário está ferrado, que é quem paga essa taxa de juros junto com o governo federal. Então a gente fala muito de déficit fiscal, e aí fica brigando com o Haddad para saber se o déficit vai ser de 0,25 ou 0,75. 90% do nosso déficit vem da conta de juros. Então, não é cortando o Banco Família, o Bolsa Família, o Bolsa Família, ou qualquer um deles, que nós vamos conseguir resolver a situação fiscal. Essa situação vai melhorar e muito agora, que ficou claro até para os mais cegos, mesmo aqueles que projetavam inflação no fim desse ano de 16, 16,5, estão percebendo que não vai ser isso, vai cair, não vai ficar nem constante, porque a realidade vai esfregar a constatação de que a inflação está em queda. E faz algum tempo. Os dados de 12 meses são prejudicados por um abril, por causa da energia elétrica. Ele deu um pico aí de 1,3. Então, você pegar 12 meses para trás, mas nós já estamos dentro da meta se você faz a dessazonalização desse fator. Então, eu acho que nós temos uma perspectiva muito boa, uma eleição promissora, em que, eventualmente, a gente vai ter uma continuidade nessa modernização, pegando uma economia já com a inflação, e vamos precisar um esforço fiscal menor do que se imagina hoje, porque se essa inflação, se a taxa de juros cai dos 15% previstos para 8%, 7%, o déficit fiscal dá uma encolhida fenomenal. Então, eu acho promissor o quadro daqui para frente. Uma atividade mais moderada, mas podendo se recuperar com essa perspectiva de queda de juros. Entendi. Hoje um dilema hoje é o gasto da Previdência, né? A Previdência está sendo solapada por novas formas de trabalho onde não há contribuição, ou contribuição muito menor, é pejotizado, é carro de Uber, esses tipos de coisa, MEI, né?
simples, tudo isso aí. Porque alguns colegas teus acham que brevemente a Previdência vai avançar num gasto obrigatório de uma maneira fenomenal e a Receita não está acompanhando por causa dessas novas formas de burlar, ou não sei se burlar, mas de desviar da CLT, né? O que você acha disso? Olha, um economista liberal não pode ser contra medidas que prestigiam o funcionamento do mercado, mesmo no setor de trabalho. Eu tenho a maior simpatia por isso. Eu acho que o trabalhador tem que abiscoitar uma parte muito grande dos ganhos de produtividade quando a economia vai bem, e tem que aceitar uma redução salarial quando a situação complica. É da lógica mundial isso. Os direitos que o sindicato conquistam devem ser preservados, mas se o mercado está indicando que a pejotização é um anseio, eu acho que a legislação tem que referendar e vamos conversar do orçamento a partir dessa realidade. E aí o que me parece claro é o seguinte, o Brasil, por toda a distorção causada no período de hiperinflação não combatida, ele criou uma disparidade de renda, uma injustiça social, como nenhuma economia, vamos chamar das decentes, foi capaz de fazer. Então, esse governo vai carregar, esse Estado vai carregar um ônus social muito grande e tem que se conscientizar disso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar o governo de tudo aquilo que seja atividade que não cuidado social. E cuidado social é uma coisa muito séria. Por exemplo, como é que eu justifico ensino universitário gratuito? É um contrassenso. Quer dizer, é um negócio tão maluco. Eu me lembro quando eu era professor da UNB, da Universidade de Brasília, o valor da refeição dentro do campus, uma boa refeição, era preços de hoje alguma coisa como R$ 5. E a gente tentou aumentar para 15. Bom, greve. Aí nós sabemos, tudo bem. Em vez disso, nós vamos botar cancela nos estacionamentos e vamos cobrar do estacionamento. Então, quem tem carro é rico, paga o estacionamento, subsidiamos a comida do povo. Continuou a greve. Era muito mais dramático até. Então, que rico tem a faculdade gratuita é um absurdo. Aí você está me dizendo, bom, então agora você vai cobrar e o pobre cai fora. Não, a gente tem que fazer esquema de apoiar. Não empréstimo que depois ele não possa pagar, mas uma coisa do tipo, sei lá, a anuidade é R$ 100.000. Você quer pagar só metade? Tá bom, pagar só metade. E a outra metade você vai me assinar um contrato de que durante 10 anos o teu imposto de renda vai ter um acréscimo de 5%. Você não quer pagar nada? O acréscimo é de 10%. Quer pagar tudo? Não tem acréscimo nenhum. Então você vê, o filho do fazendeiro não vai ser louco de querer aumentar o imposto de renda, porque é muito alto. E você, então, equilibra. Libera dinheiro. Para onde? Liberar mais dinheiro para a Previdência. Porque no momento em que você fizer a Previdência como sendo mais uma rede de classe baixa, ele não tem como explodir. O que está faltando é tirar quem está abonado e não vai para a previdência privada. Esse não pode. Ele tem que saber que não vai ter previdência pública porque ele não contribuiu, ele fez a opção dele, mas ele faz um contrato com o Bradesco, seguro lá, vai ter a aposentadoria dele. Quer dizer, nós temos que fazer um governo desvencilhado, o federal, desvencilhado de atividades executivas, concentrado em segurança e justiça e a parte de amparo social aos mais pobres. E, sei lá, dentro de uma reforma tributária, cada vez menos impostos sobre empresas e bens e muito mais sobre ganhos das pessoas físicas. Nós podíamos ter uma progressividade no imposto de renda muito maior do que a gente tem.
E aí sim, seguir Friedman. Na margem, caminhar para ter um imposto de renda negativo para os pobres, um imposto de renda positivo para os mais abonados. Você acha que a renda básica é uma solução interessante? E tirar um monte de penduricalhos que tem na parte social, assim? Eu acho, quer dizer, eu não, quem acha isso é o Friedman. Eu acho que quanto menos paternalismo você tiver, melhor. Então, dá o dinheiro para o chefe de família, que ele vai saber o que fazer com isso. E o melhor jeito. Você vê a participação do imposto de renda da pessoa física nos Estados Unidos, uma coisa perto de 55%. Eu acho que é 12%. Então é ridículo. Você faz a sociedade como um todo pagar imposto nos bens que ele. A empresa pagar imposto. Imagina, imposto progressivo sobre empresa, dependendo do setor, paga uma. O que a empresa é gente agora? Não. A empresa tem que ter um imposto baixo, e quando você remete o lucro para dividendos e vai para uma pessoa rica, paga na tabela. Agora, se uma viúva, coitada, tem 10 ações do Bradesco e esse é o dividendo que ela recebe, por que ela vai ter que ter sido tributada? Então, tem umas coisas assim estruturais que a gente não ataca e fica falando, o déficit fiscal, vai faltar 20 bi. Pô, que 20 bi no orçamento brasileiro, que é de trilhão, vai fazer alguma diferença? Então, eu acho que a nossa profissão tem essa obrigação de focar mais o debate. É claro que quando você tem essa radicalização política, fica muito difícil a lógica prevalecer. Mas, senão, não vamos sair dessa, não. Tem que reconhecer que o Paulo Guedes foi um grande ministro e tem que reconhecer que o Haddad está sendo um grande ministro. E não um é Bolsonaro e o outro é Lula e toma fogo cruzado. Veja só, o Brasil escapou, resolveu o problema da hiperinflação, resolveu o problema de balança de pagamentos e ficou com a falta de crescimento. O crescimento é sustentado, é baixo, né? O Brasil precisaria crescer mais. Você tem sabe de algum palpite estrutural sobre isso? O que falta exatamente? Esse tipo de mudanças que nós estamos falando são importantes. Eu acho uma reforma crucial para alcançar isso que você quer é voto distrital. Eu preciso que o parlamento seja responsabilizado pelo seu eleitor. Eu não quero ter o deputado federal de São Paulo, que catou um votinho em cada município. Eu quero ter o deputado federal de Higienópolis e região. Porque aí, na próxima eleição, o opositor a ele vai dizer, olha, ele fez tais besteiras, eu acho que devia ter feito isso. Isso é crucial. Para a democracia funcionar, ela precisa ser democrática. A segunda coisa é essas mudanças de papéis. Muito mais papel no governo municipal, estadual, menos no federal. E muito mercado, muita liberdade, muita intervenção desnecessária na ordem pública, porque ela vai existir na ordem social. Quer dizer, se eu tenho um imposto de renda que dá essa renda mínima para os... Daí para frente eu caio fora. E eu vou cuidar da estratégia de educação, eu vou cuidar de escolha intermodal no transporte. Quer dizer, remete o governo federal para a formulação de estratégias. Deixa os governos locais fazendo o atendimento de urbanismo e educação básica, e deixa para o setor privado botar a máquina para rodar. É isso. Onde isso foi tentado, funcionou, e onde não foi tentado, não dá certo. Tem colegas seus que consideram primordial a educação, né? Por exemplo, o Delfim sempre falava, por exemplo, a Coreia em 70 era pior que o Brasil em tudo, e hoje ultrapassou o Brasil por uma educação forte, não é isso? A educação forte e 5.000 anos de civilização, né? Educação é um conceito muito mais amplo do que se formar na USP.
Cláudio Morocassi, acho que tem um estudo que mostra o seguinte: quando um filho de um professor universitário chega no maternal, ele já aprendeu uma coisa como 3.000 palavras que o da Rocinha não aprendeu. Então, isso já te bota um degrau complicado de ser rompido. Então, que educação é básico, não tem a menor dúvida, que é central. Agora, não espera que ela vai resolver o problema a curto prazo. Não é a mesma coisa que privatização, não. Então, tem que ser feito sim, mas vai dar resultado no mais longo prazo. E no curto você tem que ter intervenção ainda. Porque sabe, desde a proclamação da abolição da escravatura, que nós temos um pedaço da sociedade absolutamente marginalizado. E agora eu vou chegar para ele e dizer, olha, espera, eu vou começar a educar o pai, para o pai ensinar bem como fala com o filho, e o filho, eventually, ser formado na USP. Não dá. Vamos montar um esquema de esses excepcionalmente inteligentes, que apesar de todas as dificuldades financeiras, demonstram um talento universitário, óbvio, para fazer ensino de graça, até levar o dinheiro para casa para ele poder se sustentar. Mas não vamos achar que com isso nós estamos fazendo educação. É um processo muito mais lento e, portanto, mais importante. Você, não sei se quando você estudou, o Eugênio Goudin, ele achava que o Brasil, ele parece que ele já achava que não ia dar certo, então ele achava que tinha que estimular a agricultura, né? Ele não acreditava numa indústria forte, ao contrário do Roberto Simonsen, né? Você conhece Claro. isso em detalhe? Sim. Então, isso é uma realidade do século passado. O que você via? Havia um desenvolvimento industrial que se fazia sempre com mais qualidade e preços mais altos, e havia, vamos dizer assim, uma estagnação tecnológica no campo que fazia com que você tinha que ter cada vez volumes mais altos para poder comprar o que fosse industrializado. Isso, então, engendrou uma teoria de que havia uma tendência secular de preço industrial a subir e agrícola a cair. Nessa circunstância, se isso é verdade, o país que não tem indústria está fadado ao fracasso. E isso foi desenvolvido pela CEPAL, Conceição, Serra, toda aquela turma. Ora, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo o seguinte: produto industrial, cada vez ele é mais eficiente e mais barato. Você vê o que aconteceu com o celular, é uma brincadeira. Ele está cada vez melhor e cada vez mais barato. E vai ver o que está acontecendo com soja, com minérios. O preço está subindo. Então, aquela base empírica para toda essa teoria não foi derrubada, foi revertida. Então, hoje eu acho que achar que tem que ter agricultura na marra, indústria na marra, é besteira. É um negócio maluco. Ah, mas a agricultura não tem tecnologia. Não tem tecnologia? Tem muito mais tecnologia na nossa produção de soja do que em automóveis dessas montadoras que estão há 70 anos na teta do governo como indústria nascente. Então, essa questão tem que ser colocada adequadamente. Outra vez, eu acho que a indústria ligada a produtos básicos, a matéria-prima que tem uma vantagem comparativa incrível. Eu não imagino que outro país possa fazer suco de laranja, processar a soja, exportar carne industrializada já, frango pronto para ser aquecido. Entende? É nessa direção que a gente tem que trabalhar a indústria. A indústria no Brasil tem que ser baseada na terra. Então, eu faço cimento, eu faço minerais, por aí eu vou muito bem. Agora, eu achar que eu devo fomentar a produção de automóvel elétrico nacional é brincadeira. Se o chinês está disposto a produzir do jeito que ele produz, tão eficiente, vamos comprar dele, exportar a soja nossa mais cara e tornar a sociedade mais feliz. E não fazer como está fazendo o Trump, que bota uma tarifa catastrófica
sobre importação. O que ele vai conseguir? Inflação, tudo bem. Mas no longo prazo, o que ele vai conseguir? Que empresas, indústrias americanas absolutamente ineficientes vão se viabilizar. Pronto, o americano que podia comprar um produto de qualidade barato na China vai ter que comprar o similar nacional. Esse tipo de filosofia é que a gente tem que derrubar. Não é destruir a indústria. Não é dizer, não, a nossa vocação é exclusivamente agrícola. Não tem que fazer essa escolha. Pelo contrário, eu tenho que transformar a minha vocação agrícola, mineral, numa indústria pujante dentro desses insumos. Há uma queixa, assim, meio discreta, assim, de industriais, que a agricultura recebe fartos subsídios e a indústria tem um custo Brasil elevadíssimo, fora juro, etc., né? Talvez isso, você não acha que isso está um pouco desequilibrado, isso, contra a indústria? Eu acho o seguinte, você tem razão. Vamos focar nos juros, né? Quer dizer, enquanto a indústria tem que pagar esses juros malucos, porque o juro não é 15%, 15% é a taxa de um dia, né? Para começar, né? Então, isso é uma distorção incrível, uma injustiça tremenda. Agora, a gente tem que entender o seguinte: nunca, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, indústria e agricultura vão ser amparadas pelo governo do mesmo jeito. Por quê? Porque a agricultura é uma fábrica sem teto. E se não tem teto e ninguém sabe se vai chover ou não vai chover e isso afetar a produção, isso é uma incerteza social que tem que ser partilhada. Eu não tenho problema nenhum em subsidiar a agricultura e tenho em subsidiar a indústria por essa cadeia. Claro, nesse limite. Então, essa compensação ele tem que receber. Da mesma forma que você não pode ter um mercado para a segurança nacional. Porque se você comprou, eu não tenho interesse nenhum em comprar. A tua serve para mim. Então, tem que ser algo provido pelo Estado. Esses bens públicos, eu encaro a equalização do efeito climático da agricultura com a indústria como justo. Mas não, coitado do industrial, pagar esse juro absurdo. Você sabe que há muito estudo sobre a qualidade do gasto no Brasil, que é muito ruim, né? Por exemplo, tem algumas estatísticas que tem 8.000 obras no Brasil paradas, seja porque a empreiteira faliu, seja porque não saiu reajuste, ou porque o Tribunal de Contas bloqueou, ou porque o projeto executivo não existe, ou o projeto foi mal feito. Como é que você acha como é que se melhoraria? E, ao mesmo tempo, essas emendas parlamentares disparam novas obras, sem concluir as anteriores, vamos dizer, né? Como é onde que daria para consertar isso aí? Belo ponto. É daquelas coisas nas raízes dos problemas brasileiros. Eu acho que um antídoto importante é exatamente o voto distrital. Ele tem que ser cobrado pelo que ele faz. Nota, o problema não é existir emenda parlamentar. O conceito em si não tem nada de errado. O que é isso? O parlamentar tem por missão analisar o que é o orçamento e como que ele deve ser gasto. Não vejo nenhuma intervenção dele. Agora, emenda parlamentar é assim. O deputado Zé das Fontainhas quer apresentar uma emenda, apresenta e vai para votação. Se o Congresso como um todo aprovar, ela é uma emenda parlamentar do fulaninho que vai beneficiar a sua base, mas foi endossada por todo mundo. Não pode o parlamento, enquanto sistema presidencialista, ter alguém físico tomando decisão, tomando a iniciativa de gastar orçamento. Não, ele só pode agir como colegiado. E aí, tudo bem. Não vejo... Mas esse tipo de ineficiência, você só cura com eleição. O cara botou o dinheiro, a obra não foi para frente, não funcionava, próxima eleição a gente derrota ele. O eleitor no Brasil, ele a cada legislatura, 40% dos deputados federais não são reeleitos. Quer dizer, o povo ele vai selecionando, né? Que às vezes
acham que a seleção vai para pior, mas há uma certa rotatividade, né? Não são todos que ficam vários anos, né, na Câmara, né? Quer dizer, o eleitor tem aquelas opções para votar, não é? Não pode. É, eu Quer acho que- que isso tem muito a ver com o sistema de financiamento das eleições. Quer dizer, nós passamos do período Odebrecht sustentando os candidatos favoritos para dotação pública. Essa dotação pública vai para os partidos. Os partidos têm seus chefes. Os chefes têm uma predileção maior pelos que já estão lá. Então você vicia o processo sucessório. Então o novo que entra já tem que entrar de alguma forma comprometido e o velho que está lá vai lutar para continuar recebendo. Assim ela não funciona. O, o lema de que a, a democracia, para ser boa, precisa funcionar, passa por aí. Quer dizer, se você tem um processo seletivo que é viciado, lá o input é ruim e o output é ruim. Então a gente tem que. Eu acho isso muito importante. Parece que o debate econômico é tudo que precisa no Brasil. Eu acho que não. é. Acho que a questão política é igualmente séria. Você sabe que você sabe, né? O Delfim foi um dos raros parlamentares, raros homens públicos que combateu a reeleição com argumentos bem precisos, né? Você acha que a reeleição para executivo foi bom para o Brasil? Olha, a reeleição realmente é uma questão filosófica. Por um lado, você tem um argumento contrário a ela, de que o candidato acabou de ganhar a eleição e começa a se preocupar com a reeleição. Então, ele desfoca totalmente. Por outro lado, você tem um argumento filosófico assim, mas se o povo quer eleger, quem somos nós para dizer que não, caramba? Então, esse debate vai comer solto e O Delfim falava o seguinte, que aqui o Estado ele é muito fraco, quer dizer, num país que tivesse um Estado forte, onde o presidente só nomeia 200 ou 300 assessores, ministros, etc. Aqui há uma pulverização de cargos, de que a máquina funciona, né? Quer dizer, e nós tivemos alguns episódios de estelionato eleitoral, quer dizer, um deles você relatou na revista aqui, foi em 98, né? Que o Brasil foi socorrido pelo Clinton, acho que era o presidente, era o Clinton, que deu um empréstimo jumbo para depois, em janeiro, fazer desvalorizar a moeda, etc. Né? Quer dizer, a Dilma, quando era presidente, o ministro era desenvolvimentista, ela ganhou a eleição, escolheu um ministro ultra-ortodoxo, Joaquim Levy. Quer dizer, isso é uma espécie de estelionato eleitoral também, não é? é imaturidade política, exatamente isso. Quer dizer, como o sistema de cobranças do eleitor sobre o eleito são muito frágeis, muito débeis, não tem a quem prestar conta. Então você faz o engodo e não vai ser cobrado na frente. Enquanto você não tiver o sistema de que quando fizer uma palhaçada não se reelege, a palhaçada vai ocorrer. Entendi. Vamos falar de um tema menos agora, vamos falar um pouco do A Corinthians. menos, nós estamos tão ruins. Ah, mas ganhando do Palmeiras já alivia um pouco, né? Me explica uma coisa. Veja só, o Corinthians teve umas décadas de ouro quando ganhou o Campeonato Mundial. Eu não me lembro o ano, acho que foi 2012, 12, né? E o Palmeiras passou por uma fase ruim também, mas hoje inverteu, né? Hoje o Palmeiras está no estado da arte, no sentido que tem dinheiro para boas contratações e resolveu o problema do estádio. O Corinthians ficou agora. A situação que a imprensa mostra é muito ruim financeira, né? O que você acha do Corinthians hoje? Olha, eu acho que você lembrou de um período interessante, que foi a eleição, o mandato, os dois
primeiros mandatos do Andrés. O que foi feito? Foi feito realmente uma revolução cultural. A segmentação total entre futebol e a parte, vamos dizer, jurídico-financeira, econômica, em que um não se metia com o outro. Eu tive a oportunidade de assessorar o Andrés nesse período. Então, você fazendo tudo certo no futebol, você não tem a vitória garantida porque tem a componente aleatória. Agora, você fazendo errado, não tem dúvida, vai dar merda. Não, é matemático isso. Então, o que nós conseguimos provar nesse período de 2008 a 2012, que nós fomos da Série B para campeões do mundo, aliás, o último campeão do mundo latino-americano, e parece que vai ser por muito tempo, você criou o par e passo entre o futebol e o financeiro. A receita, acho que nesse período, subiu 6 vezes. Mas aí você tem que fazer tudo certo. Você tem que cuidar da base, você tem que acabar com a safadeza na contratação e venda de jogadores. Você tem que ter um marketing criativo que não é que ele faz o que o torcedor quer. Ele tem que saber antes do torcedor querer o que vai ser exigido e fornecer. Tem que ter um respeito muito grande pela cultura do clube. Por exemplo, no Corinthians, campanhas como Não é Não e coleta de sangue. Coleta de sangue do Corinthians ainda se mantém. É a maior do Brasil. Tudo voluntário. Então, tem que fazer tudo certo para as coisas acontecerem. Agora, depois do Andrés, nós tivemos umas gestões absolutamente devastadoras. Ainda aguentamos algum tempo, mas foi um desastre. Enquanto que o Palmeiras teve uma gestão primorosa, mas o exemplo que eu gosto de comparar é Flamengo. E quando eu estava no Corinthians, o Flamengo sonhava em ser Corinthians. A gente, às vezes, negociava contrato do Corinthians e já propunha que fizesse o Flamengo também. O Flamengo fez o ajuste, o Bandeira de Melo foi o maior presidente que eles já tiveram, apesar de nunca ter sido reconhecido, que é aquele que faz o saneamento. Coitado, esse não ganha campeonato, não faz obra e foi quem construiu os fundamentos para o crescimento. Mas ele teve uma sequência de presidentes muito bons, diretores financeiros de marketing. Então, o Flamengo mostra que fazendo a coisa certa, dá certo. Dizia o Palmeiras, não. Claro que o Palmeiras sim. Mas, infelizmente, Deus só dá uma Leila para um clube só. Se você puder ter um milionário objetivo, passional, mas que sabe lidar com a realidade como ela, dá para fazer. Mas só confirma a tese, quer dizer, é mais fácil fazer com uma Leila do que numa sucessão como a do Flamengo. Então ele mostrou um grau de maturidade muito grande. Mas você teve outros casos, quer dizer, Fortaleza é um time muito bem gerido e agora tomou uma invertida. Atlético Paranaense, muito bem gerido, e toma. Futebol é complicado. No caso do Palmeiras, pelo que se ouve aí, deveria fazer justiça, especialmente ao Paulo Nobre, não? Que ele é que saneou, deixou o campo facilitado para o seguinte, que depois veio a Leila, não é isso? Isso, exatamente. Quer dizer, tem que ter um período de semeadura para você ter a colheita, que foram os papéis tanto do Paulo no Palmeiras, quanto do Bandeira de Melo no Flamengo. É isso mesmo. Me conta uma coisa, agora o futebol sempre foi uma paixão, né? Mas hoje a solução que todo mundo dá por aí é o SAF. Fala um pouco do SAF. Olha, o SAF tem como embasamento a ideia tirada do setor privado de que a abertura de capital significa tirar os tijolos e substituir por vidro, a transparência, a obrigação de prestar contas à CVM, isso tudo contribui para você ter uma capacidade de captação de recursos para crescer muito grande. E para isso você precisa ter uma empresa absolutamente papai e mamãe.
O IPO, que é o lançamento de ação de uma empresa até então fora do mercado, é um evento assim, uma sagração. Ora, nós criamos a SAF nessa filosofia, e ela está correta. E o que que nós fizemos? Usamos a SAF para tentar salvar clube quebrado. Espera aí, ela não foi feita para os melhores? Não. No Brasil, ela se aplicou no futebol para os piores. Não tem como dar certo. Então, a menos das situações em que o clube estava mais ou menos gerido e recebeu uma injeção de gerenciamento de primeira, foi um fracasso geral. Uma porção de espertinhos encheram as burras e largaram o clube na miséria. O que que você acha hoje do futebol? Por exemplo, que você vê a seleção brasileira deve ter dois jogadores que estão jogando no Brasil. Isso é uma mudança também drástica, não? Hoje o Brasil não consegue manter mais esses jogadores pela globalização, né? Os salários que se pagam na Arábia Saudita, na Europa, né? Como é que tem alguma solução isso? Tem. Eu, como economista, não vou dizer que tem que tabelar preço de jogador, proibir, não é por aí. Mas você pode criar, em vez disso, um esquema de estimulação. Por exemplo, se a CBF decidisse que só pode participar da seleção quem tenha estado há pelo menos 2 anos jogando para um clube brasileiro, você dava uma virada nisso. Porque o jovem ia ver aquele salário grande, mas dizer, "Putz, mas não vou jogar na seleção." Ele podia ser muito maior se eu jogasse na seleção do que. Ah, o carinho da torcida com essa regra seria muito maior, porque só teria Corinthians, Palmeiras, Vasco, Flamengo e não times que o brasileiro não sabe nem pronunciar o nome. Ah, tardaria um pouco o processo de enriquecimento do jogador, quer dizer, ele teria um período maior de investimento em si próprio, que é muito bom, cria mais raízes, cria mais vinculação. Eu concordo com você, eu acho um absurdo isso daí. E o jeito para mim de interferir é esse. Não é proibindo, não nada, mas dando um estímulo para que o jogador continue aqui. O que que hoje outra coisa que de anos mudou muito, quer dizer, não de agora, foi as verbas que as televisões oferecem para a CBF, não? É uma coisa que hoje é um sustentáculo forte dos clubes, não? A televisão, os direitos. Dos clubes brasileiros e dos clubes do mundo todo. É uma fonte de receita muito importante. Principalmente quando você tem no país uma liga que negocia em nome de todos. Aí a coisa fica genial. Agora, os clubes têm que complementar essa receita com outras medidas. Hoje em dia, fora patrocínios e licenciamentos, a política de ingressos é crucial. Eu tenho uma arena de 40 mil pessoas e eu preciso que eu tenha 40 mil torcedores quando eu jogo com o Sport de Recife no último lugar e quando eu jogo com o Palmeiras. Eu não tenho como criar lugar. Como que eu vou racionar? É com preço. E ao fazer isso, eu gero um excedente para comprar jogador. Agora, não, eu tabelo, ou eu faço essa loucura que é ganhar pontos. Quem é sócio torcedor tem que comprar não sei quantos jogos que ele não se interessa para poder comprar o. Acaba com isso. Sistema de preço está aí para isso mesmo. E mais, hoje existe uma vertente de receitas digitais que o clube precisa aproveitar. Então, o marketing tem que ser muito mais criativo, muito mais inovador do que era. Vamos falar um pouco do estádio. O Palmeiras fez uma parceria com a W Torre. E o Corinthians optou por um financiamento do BNDES, salvo engano. Você acha que foi o melhor caminho esse do Corinthians? Olha, essa foi uma briga que eu tive com. Uma briga não, discussão, porque ninguém consegue brigar com ele. Com o Beluso, porque foi exatamente nós dois que cada um, como economista, participou da decisão.
Quando nós fizemos o nosso projeto, e projetamos receita, despesa, etc., e chegamos à conclusão de que um valor de 450 milhões era viável, presumia-se uma gestão absolutamente correta dessa arena. Quando teve que fazer ampliação para ser abertura de Copa, o Corinthians disse: todo o patriotismo, amplio, construo correntes, mas esse adicional em relação ao meu projeto paga quem achar que vale. E quem achava que vale era a prefeitura, porque ia criar um polo de riqueza aqui na cidade, e foi feito esse acordo. O que aconteceu? Quando foi fazer a gestão da arena, caiu na mão de amadores ou de mal intencionados, eu não vou aqui julgar ninguém, e ela começou a trabalhar com receitas muito abaixo do que estava previsto. Parou de pagar e achava que, por ser Corinthians, ia ter um abono. Graças a Deus o país é decente, veio a cobrar, e ela está nessa situação. Veja, outra vez, ela tem condição de pagar. Ela agora precisa prazo para compensar esse do passado. Então, o que nós vamos achar? Alguém que compre essa dívida da Caixa, refinancie com o Brasil, com o Corinthians, desculpe o ato falho, e garanta que a administração é a melhor possível. Ou seja, respondendo à tua pergunta, Beluso estava certo. Entendi. Você falou de liga. Hoje, por exemplo, os clubes já estão negociando separadamente, não, os direitos de televisão, porque antes era só a Globo, agora tem outros players aí. Então, o que acontece é o seguinte: a gente está num momento de transição. Foi quebrado o monopólio da Globo. E, ao ser quebrado, pulverizou, por um lado, para alguns clubes a negociação e estimulou a ideia de liga, por outro lado, que são duas vertentes totalmente opostas. De qualquer jeito, prevaleceu algo que existe há muito tempo nos Estados Unidos, que é: você não vende para uma rede só a totalidade do campeonato. Você vende jogos, aí você faz uma programação de horários para que o espectador possa ver sucessivos jogos e maximiza a receita, claro. Quanto mais compradores você tiver, maior é o preço. Então, eu acho que nós estamos nessa mudança. A viabilidade da liga, a importância dela, que a gente estuda em economia nos manuais de monopólio e cartel. A liga não deixa de ser um monopólio. E o monopólio sempre extrai um benefício maior do que o da concorrência perfeita, para o monopólio. Consumidor, não. Então, eu acho que vai prevalecer a liga e é muito bacana. Sabe, aí você só precisa ter uma gestão absolutamente competente a nível da liga. Porque ela negocia patrocínio de camisa, produção de caneca, etc. É uma beleza essa união. Vamos voltar um pouco para a economia. Você teve uma época que você tinha uma empresa chamada Linear, com Ibrahim Eres, era gestora de patrimônio. Gestora de fundos, né? Você não gostou disso ou você desistiu disso? Não, nós tivemos um acidente de percurso e vendemos. Na nossa sociedade, a gente tinha dois muito bons em interpretar o mercado, qual é o momento de compra e de venda, e dois que eram melhores no relacionamento com o cliente e visão mais macroeconômica. E eu sempre tive do lado mais, vamos chamar assim, mercadológico. Eu gosto muito de acompanhar a economia brasileira, mas eu não gosto de compra e venda. Eu sou capaz de ir para Las Vegas, passar 10 dias vendo shows e não botar um centavo numa maquininha, não me agrada. Então, eu me sinto muito bem fora. Gosto muito mais do que eu faço, que é compra e venda de empresa. Aí sim, você precisa de um substrato
teórico importante para fazer a avaliação, mas depois você precisa de uma habilidade para procurar aproximar os interesses do comprador e do vendedor, que é muito desafiante. Nessa linear, o Ibrahim Eres era considerado um gênio, né? O Delfim tinha um apreço por ele, não? Não, o Ibrahim Eres não era considerado um gênio. O Ibrahim Eres era um gênio. O Ibrahim Eres fez uma tese de doutoramento com um professor que era o maior professor de Vanderbilt e com o qual ninguém nunca fez tese, porque sabia que ia ser um massacre. E o Ibrahim foi o primeiro que fez isso. E eu te confesso, a gente defendeu tese lá em Nashville, nos Estados Unidos, na mesma época. E passávamos o dia juntos. A única hora que a gente se separava era quando eu ia conversar com o meu orientador e ele com o dele. E ele saía possesso. Realmente, o professor era um chato. E ele sentava comigo no boteco da universidade e me explicava por que ele estava bravo. Ibrahim, sorry, não tenho a menor ideia do que você está falando. Era pura matemática, mas daquela assim, topologia. Então, ele era realmente um gênio fora de série. Sabe que ele chegou a ser convidado, depois de ter sido presidente do Banco Central do Brasil, para ser presidente do Banco Central da Turquia. Ia ser o único caso no mundo de alguém ser presidente do Banco Central de dois países. E pena, foi embora tão cedo. Você acha que ele foi um dos cérebros do plano Collor? Quem teria sido o cérebro? O cérebro. É ele. É ele. Aí o que eu brinco com ele é o seguinte... Brincava, né? Felizmente. É a cultura otomana dele que viabilizou essa loucura. Porque o otomano pegava o inimigo e empalava, né? Nós nunca tivemos uma aula em que um professor sugerisse qualquer coisa parecida com essa. Não, mas se a gente não tirar a liquidez de pauta, vai tirar... Enfim, foi o único erro que ele teve. Esses planos todos, plano Cruzado, plano Bresser, plano Collor, plano Verão, todos eles foram importantes para didaticamente ensinar a finalmente fazer o plano real, né? Porque... Aí, Luiz, tem uma coisa. Eu saí do governo porque ia ser feito o plano Cruzado. Mas o plano Cruzado teve um mérito impressionante, que é mostrar para o político como o povo quer estabilidade de preço. Porque ele nunca tinha visto isso. Então, o que acontecia? Quando a gente tentava, antes do plano Cruzado, fazer um programa de combate à inflação, a esquerda vinha contra. Dizia, não, você quer fazer arroxo, você quer jogar contra... A direita ficava quieta, ela não tinha problema nenhum com a inflação, porque ela tem um sistema de indexação. Então a gente não conseguia avançar. Depois do plano Cruzado, todos os outros foram uma porcaria, inclusive o Cruzado. Mas foram, como você disse, servindo como aprendizado para chegar lá. Agora, o que o Real mostrou foi o seguinte: precisa um tratamento especial diferenciado para desindexar a economia, que nenhuma outra tinha essa preocupação, era só nós, então tinha que ter uma solução brasileira, e André e Pércio foram geniais nisso daí. Mas o que ninguém lembra de dizer é o seguinte: quando foi feito o Plano Real, a gente tinha equilíbrio fiscal, a gente tinha renegociação da dívida externa, a gente tinha apoio do FMI, a gente tinha mercado funcionando e liberdade de comércio internacional. Ou seja, faltava só a cereja do bolo, o bolo estava pronto. E por isso é que deu certo. O Delfim, muito cedo, começou a alertar sobre a valorização do câmbio, né? Quer dizer, que era uma coisa importante para gerar expectativas positivas. Eu não sei exatamente, mas ele muito cedo começou a criticar a valorização do câmbio no Plano Real, não?
É uma coisa interessante. Eu e o Ibrahim conversávamos muito com o Pércio e o André depois do plano, porque a gente já estava no mercado vendo a coisa lá. E não havia a menor intenção de praticar aquelas taxas de juros que foram praticadas. Mas aquele fenômeno que eu estava dizendo do drogado recuperado, foi batendo um medo de ver aquela oportunidade ser perdida, e eles já ali botaram a taxa de juros num nível excepcional. Ora, o país com estabilidade de preço e juros altos, vem aquela operação de carry-over. O cidadão se endivida em ien e aplica num papel público sem risco. Aqui não tem medo da taxa de câmbio. Isso dá uma valorizada no real que acabou com a competitividade de muita gente. Toda vez que você pratica uma política de juros desassombrada, dá esse efeito. Bom, eu acho que já exploramos tudo que podia de você e acho que os internautas vão gostar muito de ouvir você. Então eu agradeço a tua atenção. O professor José Márcio Rego não chegou. Eu espero não ter te decepcionado. Que é isso, foi um papo, nem percebi que passou o tempo. E foi um prazer, um privilégio estar aqui com essa conversa. Ótimo. A próxima vez vou trazer uma outra bancada para te entrevistar. Pode deixar. Tá ótimo. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.